Olá, sou a professora Geovália do IFMG Campus São João Evangelista e vamos continuar as nossas aulas de redes de computadores. Na aula de hoje vou falar um pouquinho sobre a camada física do modelo OSI e também sobre o cabo coaxial. Vamos lá? Bem, o modelo OSI, como vocês já viram na aula anterior, ele é composto por 7 camadas. Então está aqui as 7 camadas do modelo OSI. Nós vamos falar um pouquinho dessa camada específica, que é a camada física. O objetivo da camada física é transmitir um fluxo bruto de bits de uma camada para outra. Então, olha, a camada física do computador transmissor vai entrar em contato com a camada física do computador receptor. E ela que é responsável pelo envio de bits que vai chegar lá no computador receptor. Então, se ela tem a responsabilidade de transmitir esses dados, esses bits brutos aqui através do meio físico, significa que ela é responsável pelos meios de transmissão de dados. Então, a camada física, ela define características mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais. O que são características mecânicas? Definem, por exemplo, o tamanho e a forma dos conectores, pinos e cabos. Então, quando nós formos pensarmos da camada física, temos que pensar qual tipo de cabo vai ser utilizado para a transmissão dos bits, o tipo de conector que vai ser utilizado e como que esses cabos funcionam. Características elétricas especificam valores de sinais elétricos, que são, na verdade, níveis de voltagem e corrente. Eles são utilizados para representar os bits. Então, vou dar um exemplo. O número 1, o bit 1, corresponde a uma voltagem entre 5 e 15 volts. Então, quando está passando corrente elétrica entre 5 e 15 volts, o computador entende que aquela corrente elétrica representa o bit número 1. E o bit 0 é representado por voltagens na faixa de menos 5 a menos 15 volts. Características funcionais definem o significado dos sinais transmitidos nas interfaces do meio físico. O que é esses sinais transmitidos, O que eles vão representar? Como nós já dissemos anteriormente, os computadores, eles utilizam um sistema numérico binário, que é o sistema composto por bits, zeros e uns. Então, uma das características funcionais dos cabos que trabalham em redes de computadores é utilizar sinais digitais, que utilizam os bits zeros e uns. Características procedurais definem a sequência dos eventos que devem ocorrer para que os dados sejam transmitidos corretamente no meio físico. Então, pessoal, a camada física ela é responsável pela transmissão de bits. Isso envolve cabo, conector, níveis de voltagem, interfaces que vão estar entre esses computadores receptor e transmissor. Provavelmente essas interfaces são a placa de rede, são as placas de rede, que vão fazer a transmissão desses bits. Tudo isso compõe a camada física do modelo OSI. Então, nós vamos começar falando dos meios de transmissão. Nós temos meios que nós chamamos de guiados. O que são meios guiados? São meios compostos por cabos. Então, nós temos 2 tipos de cabo. Fios de cobre e fibras ópticas, Se a gente for falar de cabo, usando fios de cobre, nós temos o cabo coaxial, o cabo de par trançado. Esses 2 cabos usam fios de cobre. Se a gente for falar de fibra óptica, a gente vai utilizar o cabo de fibra óptica. Meios não guiados. Os meios não guiados são aqueles que não têm cabeamento. Então, nós temos 2 tipos de meios não guiados utilizados. São as ondas de rádio, que nós chamamos de ondas de radiofrequência, e ondas de luz. Essas ondas de luz podem ser utilizadas, por exemplo, um laser para transmitir os dados ou um sinal de infravermelho.
Então agora nós vamos focar no primeiro tipo de cabo que foi utilizado em redes de computadores, que é o cabo coaxial. O cabo coaxial, né, ele pode ser utilizado para áudio, para redes, sinais de rádio e TV. Então ele tem uma ampla utilização. Quem tem TV a cabo em casa pode observar que lá, né, na sua casa você vai ter um cabo de coaxial que vai fazer a transmissão dessa TV a cabo, né? Ele também é utilizado para sinais de rádio. Então, nós vamos ver um tipo de cabo coaxial que é utilizado em redes. Nós vamos focar sempre em cabos que a gente utiliza nas redes. Não é igual o cabo que você utiliza para TV ou para os sinais de rádio, né? O cabo é o coaxial, é o mesmo, mas o modelo, a categoria dele é que é diferente. Então, a transmissão usada pelos cabos coaxiais é do tipo half duplex, ou seja, tanto o transmissor quanto o receptor podem enviar dados, só que um de cada vez, para os cabos de rede, e ele usa também sinal do tipo digital. Então, o sinal digital é o mesmo sinal utilizado pelos computadores. Então, não tem a necessidade de colocar um modem para poder fazer conversão de sinal analógico para digital, porque o cabo usa sinal digital e também os computadores utilizam sinais digitais. Para os cabos coaxiais usados para TV, a transmissão já é diferente, ela é full duplex. O que é full duplex, gente? Quando transmissor e receptor podem enviar dados ao mesmo tempo. E utiliza sinal analógico. Então, ó, quando é o cabo coaxial usado na TV, ele é full duplex com sinal analógico. Já o cabo coaxial usado em redes, ele é half duplex e usa sinal digital. Agora vamos falar da composição do cabo coaxial. Cabo coaxial tem uma parte central, né? Então, essa parte central é um fio de cobre esticado, ele é o núcleo do cabo, ele fica bem na parte central. Depois, a gente tem um fio de cobre envolvido por um material isolante. Então, olha, tem o fio de cobre esticado, depois ele é envolvido por um material isolante. A gente não sabe ao certo que material é esse, mas é um material que isola ele para evitar que ele gere campos eletromagnéticos, né? O isolante é protegido por um condutor cilíndrico. Então, logo depois do isolante, tem em volta dele uma malha entrelaçada. Essa malha entrelaçada ela é feita por fios de cobre e ela já é um material condutor elétrico, né? A malha é coberta por uma capa plástica protetora. Então, né, por cima de tudo, a gente tem a capa plástica que protege esse cabo, né, evitando aí alguns danos. Então, aqui eu tenho uma outra figura. Então, primeiro, ó, fio condutor de cobre, material isolante, malha entrelaçada. Essa malha entrelaçada, né, que é feita de um material condutor, que são os fios de cobre, ela funciona também como uma blindagem, evitando que os dados que são percorridos no fio central, eles sofrem interferência do meio externo. Então, toda vez quando vem um campo elétrico aqui, ó, invadir esse cabo, essa malha entrelaçada, né, absorve esse campo eletromagnético, ele fica sendo conduzido aqui externamente e não deixa passar essa interferência para o fio condutor central. Isso faz com que esse cabo tenha uma alta resistência das interferências eletromagnéticas do meio externo. E por último aqui, gente, é a capa protetora. O cabo coaxial apresenta como vantagens sua blindagem, que permite que o cabo seja longo o suficiente, né? Nós já comentamos da malha entrelaçada com fios de cobre, que garante uma boa blindagem para esse cabo. Ele é mais barato que o par trançado com blindagem. Então, se a gente comparar em termos de preço, o cabo coaxial com o par trançado com blindagem, que é um cabo um pouquinho mais caro, ele custa mais barato. E ele possui maior imunidade contra ruídos, por causa da sua blindagem, e ele possui menor atenuação de sinal que o par trançado sem blindagem. O que é a atenuação de sinal? Nós já explicamos em aulas anteriores,
né, vou reforçar o conceito aqui. Quando um sinal ele sai da sua origem e vai se distanciando da sua origem, ele vai ficando cada vez mais fraco. Esse sinal, né, à medida que ele vai sendo enfraquecido, significa que o sinal está sendo atenuado, ele está diminuindo a sua força à medida que ele se afasta da origem. Então, o cabo de par trançado, ele possui uma atenuação muito maior do que o cabo coaxial. Então, é uma vantagem do cabo coaxial ter menor atenuação do que o par trançado. Nós temos dois tipos de cabo coaxial usado em redes. Nós chamamos de cabo coaxial fino e cabo coaxial grosso. Observem que o fino foi aquele que eu mostrei para vocês a composição. Então, capa protetora, malha entrelaçada, material isolante e fio esticado de cobre. E temos o cabo coaxial grosso. O cabo coaxial grosso, ele possui mais fios de cobre, né? E esses fios de cobre são protegidos aqui por um material isolante, um por um. Bem, cabo coaxial fino, ele é chamado também de 10 base 2. Então, se você for comprar um cabo coaxial fino, provavelmente você vai encontrar na descrição 10 base 2. O que significa 10 base 2? Coloquei aqui embaixo. Ó. Significa que ele trabalha com desempenho, com uma velocidade de 10 megabits por segundo e ele consegue alcançar até 200 metros de comprimento. É o comprimento máximo que o cabo consegue transmitir um fluxo aí de bits. Esse cabo coaxial fino é o mais utilizado dentre os dois, né? Entre o fino e o grosso. Nós temos o cabo coaxial grosso, que é chamado de 10 base 5. Então, qual que é a velocidade que ele trabalha? 10 megabits por segundo e ele consegue atingir 500 metros de comprimento máximo do cabo. Observem que os dois cabos trabalham com a mesma velocidade, 10 e 10. O que diferencia um do outro é a distância entre, né, que os cabos conseguem alcançar e também a sua composição. O cabo coaxial fino é o mais usado e o grosso é pouquíssimo utilizado. Topologia usada pelo cabo coaxial. O cabo coaxial usa a topologia barramento ou anel. Vocês devem se lembrar, né, que nós já mostramos essa topologia, o funcionamento dela em aulas anteriores. Se você ficar com dúvida, é só voltar, né, nas aulas anteriores e ver o funcionamento de topologia. Então, pessoal, olha, ele usa aquele equipamento que nós chamamos o T, usa o terminador e uma placa de rede específica, que é a placa Tockenhigh. Então, aqui a gente está mostrando os equipamentos, terminador, conector em T e o conector BNC, né, que vem no cabo. Aqui a placa de rede que ele utiliza, né? Então, o cabo coaxial usa essa placa de rede do tipo Tockenhigh, então ela vem com o conector BNC. Então, olha, essa daqui foi a primeira a ser utilizada. Aí, quando começaram a utilizar o par trançado e pararam de utilizar o cabo coaxial, eles começaram a criar uma placa mista, que tinha os dois conectores, conector BNC, que é o conector de cabo coaxial, e o conector RJ45, que é o conector usado pelos cabos de par trançado. Então, essa placa ficou no meio da transição de um cabo para o outro. Aqui a gente está mostrando, né, como que é feito a instalação desses conectores junto à placa de rede. Então, aqui a gente tem a placa de rede, que fica conectada, né, à placa-mãe do computador. Só essa parte externa aqui, olha, é que aparece geralmente atrás do gabinete, se for um gabinete, né, do tipo vertical. Então, aqui, olha, tem o conector BNC, é um conector de encaixe, basta encaixar e girar e já está pronta a conexão. E da mesma forma aqui, olha, basta encaixar, girar e aí já está feito toda a instalação. Aqui nós estamos mostrando uma placa conectada no fim da topologia em barramento,
né? Então, lá no finalzinho da topologia em barramento, a gente tem o cabo, o T e o terminador, finalizando ali naquele ponto a rede em barramento. Bem, pessoal, chegamos ao fim, né, da aula de cabo coaxial. Esse cabo não está sendo utilizado mais no momento, porque ele trabalha com uma velocidade hoje considerada muito baixa, que é uma velocidade de 10 megabits por segundo. A gente já tem cabos trabalhando com velocidades bem mais altas, então por isso ele quase não é utilizado. Mas a gente precisa estudar sobre ele, porque em muitos lugares a gente pode encontrar esse tipo de cabo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!